Bem, retomando então aqui onde paramos, o bloqueio AV de terceiro grau é o bloqueio total. É o bloqueio da indicação formal do implante de marcapasso cardíaco. Ele, como já vimos no traçado anterior, ele se apresenta como uma dissociação total entre a onda P e o QRS. Lembrando que ele pode ser também um bloqueio de terceiro grau congênito, conforme já falamos anteriormente. O bloqueio AV do segundo grau, tipo 2, também é necessário, nesses casos de bloqueio avançado, a colocação de um marcapasso. E, finalmente, os bloqueios avançados, quer dizer, segundo grau ou terceiro grau, porém alternantes. O que é alternantes? Ora acontece e ora não acontece. É o paciente que ora tem o bloqueio, ora não tem. Esses também preconizamos a colocação do marcapasso definitivo. Então, pessoal, essa indicação de aparelhos de marcapasso em pacientes que estão apresentando bradiarritmias, é muito importante que vocês saibam para que possam diagnosticar esses problemas e poder dar um andamento adequado ao seu paciente, procurando então o recurso para a colocação do aparelho de marcapasso. Agora vamos falar dos marcapassos provisórios, né? Os marcapassos provisórios, eles são colocados em pacientes para fazer uma estimulação temporária. A estimulação temporária, ela vai ocorrer naquele momento de um caso agudo, por exemplo, na emergência. Na emergência temos como exemplos pacientes com IAM, infarto agudo do miocárdio. Esses pacientes eles podem apresentar alterações no feixe de condução devido à isquemia. No infarto, você tem alguma lesão coronariana causando isquemia e, com essa isquemia, podendo ocorrer bloqueios, alterações não só do feixe de condução, como às vezes do próprio nó sinusal e do nó atrioventricular. Outro exemplo são as intoxicações por drogas. Essa, a mais comum é o digital, né, a digoxina, muito usada nos nossos pacientes cardiopatas, e outras drogas também, como beta-bloqueadores, amiodarona, que são as drogas mais comuns de causar intoxicação e bradiarritmias. Uma vez descontinuado o tratamento com essas drogas, nós teremos o retorno do ritmo sinusal normal do paciente. Por isso, durante essa intoxicação, faremos uma estimulação cardíaca temporária. Alguns processos inflamatórios, doenças inflamatórias, miocardites, endocardites e alguns processos degenerativos, como, por exemplo, no idoso, a aterosclerose, essas doenças podem também necessitar de marcapasso provisório, estimulação temporária. Outro exemplo é nas cirurgias. As cirurgias cardíacas, por exemplo, elas requerem o uso preventivo de uma estimulação cardíaca temporária. Todo paciente submetido à cirurgia cardíaca sai da cirurgia com um eletrodo de marcapasso temporário para que possamos, eventualmente, um bloqueio transitório, que é muito comum de acontecer devido a muita manipulação do coração, edema extracorpóreo. Então,
A cirurgia cardíaca requer o marca-passo temporário. E pacientes de cirurgia geral eletivas. Esses pacientes, muitas vezes, por exemplo, um doente chagásico que vai operar um megaesôfago, e esse doente ele pode apresentar um bloqueio completo de terceiro grau na indução ou durante a cirurgia. Se esse doente ele já tem um eletrocardiograma pré-operatório com algum sinal de bloqueios divisionais, como bloqueio de primeiro grau mais bloqueio de ramo direito, esses doentes devem receber um marca-passo provisório, um eletrodo para estimulação temporária. Aqui o exemplo para vocês verem é um eletrodo de marca-passo, um eletrodo temporário. Ele tem dois polos, um positivo e um negativo. Aqui a pontinha metálica que será colocada para estimulação ventricular. Então, para colocar um eletrodo endocárdico temporário, nós necessitamos inicialmente funcionar uma grande veia que possa, através dela, ser introduzido esse catéter e alocado no ventrículo direito. Essa grande veia pode ser jugular, femoral, pode ser subclávia, e o ventrículo direito será sempre o ventrículo que teremos acesso. Este procedimento ele é feito à beira do leito, né? Mesmo sem visualização, e ele é colocado através de um controle do eletrocardiograma do paciente. É assim que é feito. Uma vez colocado o eletrodo no ventrículo direito, esse eletrodo será conectado a esse aparelho que fica junto ao corpo do paciente, que é uma fonte geradora de marca-passo temporário. Esses aparelhos, eles estão disponíveis no hospital. Nós vamos aqui colocar aqueles dois polos dos eletrodos, o positivo e o negativo, e através desses botões nós vamos poder escolher como queremos fazer essa estimulação artificial. Então nós podemos aqui, o primeiro botão é o da frequência cardíaca, nós vamos escolher a frequência mais adequada para cada paciente. Nós temos também aqui a quantidade de energia que nós vamos dar para cada paciente diferentemente. Uns precisam mais energia, um doente mais idoso, com mais fibrose na parte interna da cavidade, precisa uma energia maior. Então, este é chamado, ele vem escrito, como vocês estão vendo aqui, é o output, então é a quantidade de energia que vamos dar. E aqui embaixo, o terceiro é o botão da sensibilidade. A sensibilidade, ela vai sentir se há ou não batimento próprio do doente, permitindo que a gente faça, então, um comando, como nos chamamos, na forma de demanda. O que é isso? Isso é o seguinte, o paciente, ele vai comandar o aparelho. O aparelho só vai estimular na hora que verificar que o paciente não tem ritmo próprio. Então, assim, é um comando de acordo com o ritmo do paciente. Não vamos estimular continuamente, só vamos estimular quando houver necessidade. Isso chama, como já disse, demanda. E para isso existe uma sensibilidade do aparelho para que ele veja e entenda o batimento próprio do paciente. Agora vamos passar para a estimulação cardíaca definitiva. A estimulação cardíaca definitiva é feita através dos seguintes elementos: a fonte de energia, que é uma bateria lítio-iodo, o circuito eletrônico, que fica dentro dessa fonte, e os eletrodos, que nós podemos colocar
em diversos locais da cavidade atrial, ventricular, como vamos ver a seguir. Este é o exemplo de um aparelho de marca-passo. Essa é a fonte geradora. Dentro dessa fonte geradora está conectado, aqui como vocês veem na figura, um eletrodo. Este eletrodo, ele vai ser locado e fixado dentro do ventrículo direito. Aqui no exemplo é um eletrodo de aletas. E esse outro eletrodo, que aqui está, é um eletrodo epicárdico. É um eletrodo que vai ser fixado em cima do epimiocárdio e vai estimular diretamente a câmara que nós escolhermos. Ele pode estimular o átrio ou o ventrículo direito e esquerdo através de contato com essa cabeça do eletrodo sobre o epimiocárdio. Temos então, para realização desta colocação do aparelho, as seguintes vias de acesso. A via de acesso será endocárdica ou epimiocárdica. Como já disse, a endocárdica, o eletrodo entra através de uma punção por uma grande veia, que pode ser, como aqui vemos, as veias subclávia, a jugular, a cefálica ou a femoral. Já podemos, através dessas veias, chegar ao átrio direito, ventrículo direito e o seio venoso coronariano. Então, estes são os locais aonde faremos o estímulo elétrico. Já a via epimiocárdica, ela vai fazer o estímulo diretamente sobre o epimiocárdio da câmara escolhida, o átrio direito, o ventrículo direito ou o ventrículo esquerdo. Então, aqui nessa foto, podemos ver exatamente como é feito esse acesso. Puncionamos, aqui no caso a subclávia esquerda, veia subclávia esquerda, introduzimos o eletrodo, ele passou aqui, já na inominada, chegou na cava superior e alcançou ou a cavidade atrial direita para estímulo do átrio, ou através da válvula tricúspide chega na cavidade ventricular direita. E vamos então fazer o estímulo do ventrículo direito. Esse controle de aonde está o nosso eletrodo, ele é feito facilmente através de um raio-x simples do tórax. Então, como vemos aqui, temos a fonte geradora do marca-passo, temos os dois eletrodos do átrio e do ventrículo conectados aqui, né, no receptor da fonte geradora, e esses eletrodos, um locado no átrio direito, que é esse aqui, e o outro locado aqui no ventrículo direito. Esta é uma radiografia de uma criança que nós colocamos o aparelho e por esse motivo nós fazemos essas alças que vocês estão vendo aqui. É feito de propósito porque a criança ela cresce e esse fio ele estica com o crescimento e fica mais adequado então com o crescimento da criança. Aqui um exemplo de forma atual dos marca-passos que estão sendo pesquisados e confeccionados atualmente. Há uma busca para que a gente fique livre dessa parte do eletrodo e que a gente tenha um funcionamento, digamos assim, wireless. Então, esse é um aparelho da fábrica Meditronic, ele é bem pequeno, aqui a comparação na palma da mão
com um comprimido, né, comum, e esse marca-passo